Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Passando aí para deixar algo para a meditação dos irmãos, algo da parte de Deus para o coração dos irmãos. E queria falar aqui algo a respeito da família de Jesus, não é? Fala aqui algo a respeito da família do Senhor Jesus. Nós encontramos essa mensagem na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, o capítulo 8, versículo 19, 20 e o 21. Queria deixar aqui para a meditação dos irmãos a palavra aqui de Deus que diz assim: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Versículo 20. E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. E foram lá até a Jesus e disseram isso, né? Versículo 21. Mas respondendo ele, disse-lhe: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Está aqui a palavra do Senhor, diretamente aos nossos corações. É uma palavra que o Senhor Jesus libera para nosso coração, sem muito arrodeio. O Senhor fala diretamente, né, aos nossos ouvidos, dizendo o seguinte: olha, quer ser da minha família, você tem que fazer a vontade do meu Pai, que está no céu. Você tem que obedecer a palavra. Veja que Jesus estava pregando ali o seu sermão, estava falando do seu amor, da sua graça, da sua salvação, e uma multidão está ali arrodeando, e de repente chega Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus por parte de sua mãe. E de repente eles querem se aproximar do Senhor Jesus, mas não conseguem se aproximar por conta da multidão que o impediam de chegar até a Cristo. Mas alguém observando e vendo que Maria e os irmãos de Jesus estavam ali fora, querendo entrar, querendo falar com o Senhor, logo ele consegue chegar até ao Senhor Jesus e dizer ao Senhor: Mestre, estão aí fora tua mãe e os teus irmãos, e eles querem falar com o Senhor, eles querem me ver. E logo Jesus ele faz uma pergunta àquele homem que chega até a Cristo, fazendo menção de Maria e seus irmãos. Aqui no livro de Lucas não faz tanta menção, mas se a gente for olhar o livro de Mateus, ele fala com mais precisão, Jesus dizendo o seguinte, né? Olha, ele faz uma pergunta àquele homem dizendo: quem é a minha mãe e os meus irmãos? E claro e evidente, aquele homem não tinha resposta para o Senhor Jesus, ele não tinha como responder. Até porque, irmãos, na face da terra, no céu, no inferno, não tem ninguém que tenha resposta para o Senhor Jesus. Porque Jesus, ele é a própria verdade, né? A Bíblia diz que o Senhor, ele é o caminho e a verdade e a vida. Então, por Jesus ele ser a própria verdade, não tem ninguém que questione ou que responda às perguntas do Senhor. Se Deus não tirar as nossas dúvidas, se o Senhor Jesus não tirar as nossas dúvidas, não há quem tire, né? Mas quando Jesus faz essa pergunta a ele, dizendo: quem é minha mãe e os meus irmãos? Ele trava, ele fica sem resposta. Mas o Senhor Jesus, ele responde a pergunta que ele próprio fez. Ele responde dizendo o seguinte: ele aponta para os seus discípulos e diz assim, ó: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Olha só o que Jesus disse, né? Aí ele vai continuar dizendo o seguinte: porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e a executa, é este aí que é da minha família, é este que é a minha mãe e os meus irmãos. Ou seja, veja que Jesus ele não abriu brecha nem para Maria, nem para os seus irmãos por parte de mãe. Veja que Jesus ele não passou a mão sobre eles dizendo: olha, chegou minha mãe, chegou meus irmãos, abre aí o caminho, eles vão passar porque eles têm prioridade. Não foi isso que Jesus fez e nem é isso que Jesus vai fazer. É porque todos nós sabemos que Jesus é Deus. Maria foi apenas um canal de Deus, era uma serva do Senhor, uma mulher que obedecia a palavra de Deus, foi agraciada, o Senhor viu graça nela e resolveu vir através do seu ventre. Né? Então todo mundo sabe disso, a Bíblia ela é clara em explicar essa situação. Então, mesmo assim, mesmo ela sendo este canal de Deus, né, o instrumento do Senhor para que o nosso Salvador viesse através dela, mesmo assim Jesus não priorizou ela. Jesus não priorizou
aos seus irmãos, né? Como a Bíblia fala, por parte de mãe. Não. Jesus disse, olha, você quer ser da minha família? Não tem muita coisa não, muito arrodeio não. Quer ser da minha família? Então obedeça a palavra de Deus, execute a palavra do Senhor, ame a Deus. Se você fizer isso, aí você será da minha família, você será minha mãe, será meus irmãos. Ou seja, resumindo com estas palavras, Jesus dizendo o seguinte, todo aquele que obedece a palavra de Deus, todo aquele que obedece a palavra de Deus, este é da minha família. Então logo entendemos o seguinte, irmão, se Jesus não passou pano nem para pano quente, nem abriu caminho, nem priorizou Maria e os seus irmãos por parte de mãe, imagina você, meus irmãos. Então, Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo. Não adianta eu falar, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus, se eu não obedeço a palavra do Senhor. Tem que haver uma obediência, tem que haver um temor, tem que haver uma entrega, se quiser fazer parte da família de Jesus, né? Então Jesus disse o seguinte, sem exceção de ninguém, todo aquele, seja rico, seja pobre, seja quem for, todo aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece, este é da minha família. Quer ser salvo? Quer fazer parte da família do Senhor Jesus? Obedeça a palavra de Deus, escute, coloque no coração e a pratique, a execute. E fazendo isso, o Senhor Jesus diz, aí você estar garantido no reino dos céus, estará salvo e estará fazendo parte da minha família. Eis aí a palavra de Deus diretamente para o nosso coração, que nós possamos ouvir e possamos praticá-la para que a gente possa fazer parte desta família tão gloriosa que é a família de Jesus, porque esta família, ela é eterna, ela é maravilhosa, porque Jesus, ele é eterno, Jesus, ele é maravilhoso e quer salvar você. Para isso acontecer, você precisa ler as Escrituras, ouvir as Escrituras, ouvir a palavra do Senhor e praticá-la, executá-la, obedecer, e assim seremos da família de Cristo e iremos morar no céu. Deus abençoe. E a paz do Senhor.